Amém, glória a Deus. Vira para o teu irmão e fala assim: que bom que você veio, querido. É uma honra e um privilégio ter você aqui. É um presente de Deus podermos nos reunirmos sempre na casa do nosso Pai. Eu queria compartilhar uma palavra com você que está dentro do que nós falamos pela manhã. De manhã nós falamos sobre escolhas, que após a questão do rio se fomentou ou se voltou a falar sobre que somos vítimas da sociedade, ou alguns indivíduos são vítimas da sociedade. Você já ouviu falar sobre isso? Ah, tal pessoa é vítima da sociedade. Só que, meu irmão, minha irmã, isso não é uma verdade, que nós somos frutos das nossas escolhas, as minhas escolhas e as minhas responsabilidades. Se você está vivendo o que você está vivendo, é porque você escolheu viver o que você está vivendo. Se você não está no lugar melhor, é porque você não escolheu caminhar por um caminho que te leve a um lugar melhor. A sua escolha está fazendo com que você esteja onde você está. Então vira para o seu irmão e fala assim: sua escolha, sua responsabilidade. E nem o ambiente tem o poder de mudar ou influenciar a nossa escolha. Por quê? Porque Adão, no ambiente perfeito, onde não havia pecado, comunhão com Deus, todas as árvores frutíferas ao seu dispor, ele pecou. E Jesus, no ambiente de caos, no ambiente de domínio do Império Romano, no ambiente em desgraça da religião, porque os fariseus falavam coisas que não viviam, cobravam coisas que não viviam, Jesus veio e obedeceu. Então o ambiente não é catalisador para nossas escolhas. Nós somos livres para escolher, amém? Então virar para o teu irmão e falar assim: nenhum ambiente pode influenciar a tua escolha. Você é livre para escolher. Amém? Mas não é esse tema que eu vou trazer essa noite. Foi o que eu falei pela manhã. Se você veio, você aprendeu e aproveitou. Se você não veio, nem na internet esse tema está. Então vai ficar devendo. Outro dia eu trago. Ainda bem que eu vim. Amém. Queria falar sobre Ezequiel. Abra comigo em Ezequiel 47. Que não muito diferente do tema da manhã, Ezequiel também estava falando por um povo. Ezequiel era um profeta de Deus, estava sendo usado por Deus para falar para o povo de Israel que estava sob o domínio do Império Babilônico. E Ezequiel justamente falava o quê? O seu pecado é culpa tua. Vou repetir, Ezequiel falava através das mensagens que Deus havia orientado ele a falar, apontando para o povo, falando o que para o povo? O seu pecado não é culpa de Deus, é culpa sua. Se nós estamos sob o domínio da Babilônia, não temos que culpar Deus, não temos que culpar o diabo, não temos que culpar o irmão ou a irmã, a culpa é nossa. Então Ezequiel estava falando, trazendo essa mensagem, mas ele também trouxe uma mensagem de esperança, trazendo uma mensagem de restauração, dizendo para o povo que Deus tinha um propósito para aquele povo. Deus tinha um lugar de restauração, um lugar de libertação, um lugar de transformação, um acesso ao ambiente que Deus havia prometido faz muito tempo que o povo ainda não tinha acessado. E Ezequiel 47 traz um pouco desses princípios. Eu quero compartilhar com você essa mensagem, a partir do verso 1 do Ezequiel 47, diz assim: depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei, isso é uma visão, tá? Só para deixar claro, ele não está de maneira física, ele está numa visão. Então o homem estava levando o anjo do Senhor estava levando ele a alguns lugares do templo. E ele fala aqui, que ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos novamente o rio. Desta vez a água chegava a meus joelhos.
depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então, ele mediu mais 500 metros, e ali a água era muito, era um rio profundo e suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Até aí. Então aqui temos uma mensagem de uma visão de Ezequiel sobre alguns processos que Deus, ou aqueles que caminham com Deus, têm que percorrer. Porque quantos aqui querem ser abençoados? Nós queremos ser abençoados, amém? E Deus tem bênção para você. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus tem libertação para a tua vida, Deus tem provisão para a tua vida, Deus tem restauração para a tua vida, Deus tem vida nova para a tua vida. Deus tem um lugar novo, um acesso novo, um ambiente de glória, um ambiente de graça, um ambiente de favor. Mas precisamos percorrer alguns princípios. Precisamos percorrer o mesmo caminhar que Ezequiel percorreu. E aqui o texto fala o quê? Que Ezequiel foi levado a um templo que jorrava água que saía daquele templo por baixo da porta. E aí o homem estava levando Ezequiel para o profundo do rio. E ele caminhou e a água bateu no tornozelo. Depois caminhou mais 500 metros, bateu no joelho, mais 500 na cintura. E mais 500 já não dava mais para andar a pé. Eu quero percorrer esses quatro princípios que nós vamos aprender hoje. Águas nos tornozelos. O homem me conduziu pela água e ali a água chegava aos meus tornozelos. Ezequiel 47:3. O encobrimento do pé simboliza o quê? Um andar diferente. Quem tem Cristo na sua vida tem que caminhar de uma maneira diferente. Quem um dia convidou Jesus para entrar na sua história, convidou Jesus para entrar e fazer morada em seu coração, precisa ter um caminhar diferente. Precisa caminhar conforme a palavra de Deus. Precisa pisar no mesmo lugar que Jesus pisou. Ter as mesmas atitudes que Jesus teve. E aqui Ezequiel viu profeticamente o quê? Que os pés estavam cobertos pelas águas que corriam do templo de Deus. Provavelmente da sala do trono do Pai. E aquelas águas cobriam os pés de Ezequiel. E é tão lindo ver isso que Jesus mesmo falou. Na realidade foi Paulo, perdão. Paulo falou: formosos são os pés dos que anunciam a paz. As boas novas de Jesus. Então quem tem Jesus no coração, ou quem quer ter Jesus no coração, o primeiro ato que vai acontecer na vida daqueles que aceitam e recebem Jesus é o quê? Uma vida diferente. Um caminhar diferente. Um procedimento diferente. Um andar coberto pelo rio que corria do templo de Deus. Uma vida de acordo com a palavra de Deus. Daí diz aqui Salmo 119:9 que diz o quê? Como pode o jovem purificar o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Aqui quando fala jovem, a Bíblia não está fechando no nicho só de jovem. Tá? Que senão eu vou pensar o quê? Eu estou isento desse problema. Então eu não preciso mais observar a minha vida conforme a palavra de Deus. Não. Quando ela fala jovem é todo mundo. Está abrangendo a todos. Então quem quer purificar o seu caminho tem que fazer o quê? Observar conforme a palavra de Deus. Que é como lemos hoje pela manhã, toda a escritura é inspirada por Deus, poderosa para discernir pensamentos, ensinar o caminho certo a prosseguir. Então a palavra de Deus é o que vai nos ditar o que é certo e o que é errado. Se nós queremos acessar lugares de bênção, lugares de manifestação de Deus, lugares de milagres de Deus, precisamos caminhar de maneira diferente. Precisamos ter uma atitude diferente. Eu lembro que Pedro, antes de negar Jesus, o que aconteceu? Jesus havia sido preso, ele estava ali no entorno de Jesus, observando meio de longe, e as pessoas falaram: vem cá, tu não estava com ele? Ele falou: não estava não. Daí, vem cá, tu não estava com ele? Não estava não. Mas uma das questões que falaram foi assim: a tua fala é igual a ele, tua fala te denuncia, o teu caminhar, teu proceder, teu agir é diferente. Então quem caminha com Jesus, meu querido, não tem como ser igual. Se você está sendo a mesma pessoa e se diz caminhando com o Senhor, você precisa reavaliar essa questão. Então diga para o seu irmão: quem caminha com Cristo não tem o mesmo caminhar. Quem anda com Jesus não anda da mesma maneira, amém? Porque como nós vamos purificar a nossa vida? Observando conforme a palavra de Deus.
não é observando os costumes da época, não é observando as tendências do momento, não é observando a cultura do local, é observando conforme a palavra de Deus. Não é observando Netflix, não é observando rede social, não é observando grupo de WhatsApp, é observando conforme a palavra de Deus. E está tão forte isso, meu irmão, que se a gente não observar conforme a palavra de Deus, a gente é engodado. Porque eu estava vendo uma série de Netflix, ontem e hoje, mas que enxurrada de ideologia. Tinha lá uns 4 seres ideologicamente errados, se pegando na série. Eu falei, meu Deus, até aqui chegou isso aqui. Nada contra quem quer escolher esse caminho, mas eu não tenho que aceitar, porque se eu aceito, eu começo a caminhar conforme eles. Então, quando eu observo a minha vida conforme a palavra de Deus, o que acontece? Eu sou purificado. A palavra de Deus fala o quê? Você não faça isso, eu não vou fazer aquilo, e aí eu vou me purificar nas águas que correm do trono do Senhor. E é que é interessante, Jacó, após o encontro com Deus, ele mudou o seu caminhar. Lá em Gênesis 32:30 diz assim: Jacó chamou aquele lugar, e Jacó se encontrou com o anjo do Senhor, lutou com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor falou, me deixa eu partir, que eu preciso ir, mas Jacó falou, você não vai se me abençoar. E aí o anjo pergunta qual é o teu nome, e tem toda uma longa história que você pode ler na sua casa. Mas Jacó fala o seguinte: chamou Jacó aquele lugar, depois da bênção recebida, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, depois disse, vi Deus face a face, no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu do Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Eu nunca entendi muito bem esse texto, até que Deus me falou. Porque o que acontece? Eu falei, Deus, como pode alguém ter um encontro contigo e sair mancando fisicamente? Isso aí não é um tanto sadismo, sim. Se o senhor é sádico para querer machucar alguém. E aí Deus falou para mim, Bruno, porque quem tem um encontro comigo tem um caminhar diferente. Não que isso vai acontecer com todos nós, fisicamente, mas tem que acontecer espiritualmente. Nós precisamos caminhar de maneira diferente. Não tem como, meu irmão, você dizer que tem Cristo no coração e caminhar da mesma maneira. Tem que ter uma postura diferente, tem que ter um caminhar diferente, tem que sair. As pessoas têm que olhar em você ontem, olhar em você hoje e falar, você está diferente. O que aconteceu? Olhar em você hoje, olhar em você amanhã e falar, você está diferente. O que aconteceu? Olhar você do ano passado, olhar você desse ano e falar, você está diferente. O que aconteceu? Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Porque se nós queremos acessar o que Deus tem para nós, meu irmão, é grande. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Mas tem um processo a ser percorrido. Tem chaves a serem usadas. Tem posturas a serem tomadas. E o andar diferente é o primeiro passo. Mas Ezequiel continua falando o quê? E ele andou mais um tanto e foi medido, andou mais 500 metros e atravessaram o rio novamente. Dessa vez a água chegou aos joelhos. O incomprimento dos joelhos significa o quê? Uma vida que reconhece Jesus. Uma vida que reconhece Jesus. A água no joelho simboliza o quê? O reconhecimento de que Jesus é Deus. Na medida que o reconhecemos, vamos nos rendendo a Ele. Na medida que nós vamos reconhecendo e conhecendo o Pai, conhecendo o Filho, conhecendo o Espírito Santo, nós vamos nos prostrando diante dele. Ó, vê comigo, Filipenses 2:10 diz aqui, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque Deus deu um nome acima de todo nome para Jesus. E no nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, quando nós entendemos e reconhecemos Jesus no nosso coração, na nossa vida, nós de fato nos humilhamos diante dele e dizemos, Deus, não é mérito meu, é mérito teu. Toda a glória seja dada a ti, toda a honra seja dada a ti, todo louvor seja dado a ti.
é por ti, em ti e para ti que são todas as coisas. Então nós começamos a nos humilhar diante do Pai, porque começamos a entender e ver o seu poder, começamos a nos prostrar diante das ações do Senhor, começamos a nos render ao seu domínio, começamos a nos prostrar diante da sua presença, a chorar. Não sei se você o faz isso, ou quanto tempo deixou de fazer, de chorar na presença de Deus. Isso quer dizer o quê? Que você reconhece a sua impotência e reconhece a potência que Ele tem. Você reconhece a sua incapacidade e reconhece a capacidade que Ele tem. Você reconhece que sua inutilidade, reconhece que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você pede ou pensa. Então, quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, todo joelho vai se dobrar. Não há um que fique de pé. Não há um que fique de pé. Então, a água no joelho simboliza o quê? Que nós reconhecemos que Jesus é Senhor. Nós começamos a caminhar com Ele, começamos a conhecê-lo, e quando conhecemos, nós nos rendemos um pouco mais, dobrando o nosso joelho e reconhecendo que Ele é poderoso, muito poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. E assim, homens que reconheceram a soberania de Deus e prostraram-se em terra. Temos Abrão, em Gênesis 17:3, tem muitos exemplos, eu separei só 2 aqui. Diz Abrão assim: ao ouvir essas palavras de Deus, Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe disse. Daí segue o texto. Então, quando Abrão reconheceu as palavras de Deus, ele se prostrou em terra. Outro exemplo, Marcos 5:22. Então, chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. Então, quando nós reconhecemos que Jesus é Senhor, não há como não dobrarmos nosso joelho. Não há como não prostrarmos em terra. Então, vira para o seu irmão assim e pergunta para ele: você reconhece Jesus? Você tem se dobrado diante dele? Tem se rendido a ele? Tem se prostrado a ele? Porque só acessa lugares de glória, só acessa lugares de manifestação, só acessa lugares de libertação, só acessa lugares de cura quando nós reconhecemos que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele é Senhor de tudo e Senhor de todo, e que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Daí nós começamos a nos render, nos dobrar diante dEle. Mas Ezequiel não para por aí. Ezequiel faz o quê? Depois de mais 500 metros, chega a minha cintura a água. O que quer dizer água na cintura? Nesse ponto significa que nossa vida está entrando em equilíbrio, em alinhamento ao propósito de Deus. A cintura é aproximadamente metade do corpo. Então nós temos a cintura aqui, que simboliza a metade do corpo, que tem a ideia do quê? Do equilíbrio. Começamos a caminhar com o Pai, um caminhar diferente. Começamos a ter o quê? Reconhecer que Ele é o Senhor. E aí nós começamos a equilibrar a nossa vida. As nossas atitudes não são mais nossas atitudes, são atitudes dirigidas pelo Pai. Nós sabemos quando falar, quando calar. Sabemos o que fazer e o que não fazer. Nós entramos numa vida equilibrada e somos chamados ao equilíbrio. Uma das coisas que o ser humano mais tem problema é o desequilíbrio. Amém? Amém, mulheres? Eu vou pegar um pé nas mulheres um pouquinho. Chega agora fim de ano, o que vai acontecer? A virada do ano, mas a questão do regime, amém? Muitas vão entrar em protocolo de regime. Mas o que é o regime? Nada mais é do que uma falta de equilíbrio no alimentar. Não é verdade? Alguns homens também reconhecem isso, apesar deles não falarem que entram no regime, mas eles reconhecem que tem um desequilíbrio no alimentar. Por quê? Ou comemos demais, ou comemos besteira. Não é verdade? Não comemos coisas boas e o suficiente. Nós comemos além do natural, além do sobrenatural, além do nosso limite. E nossa vida sempre é desequilibrada. Ou dormimos demais, ou cansamos demais, ou descansamos demais, ou trabalhamos demais, ou não trabalhamos demais. Sempre há um demais para lá. Parece um pêndulo. Sabe aquele João bobo que fica assim, para um lado e para o outro, nunca fica de pé, quando fica balançando? Mas Deus nos chama ao equilíbrio.
Deus não chama equilíbrio. Equilíbrio é o quê? Nada mais é, nada mais, nada menos é o quê? De saber agir como tem que agir na hora certa, no momento certo. Por um tempo, eu comecei a reduzir a minha alimentação a açúcar, eu comecei a tomar café sem açúcar. No começo foi indigesto, amargo, terrível. Misericórdia. Mas daí eu comecei a entrar no protocolo açúcar no sugar, sem açúcar. Daí depois eu comecei a reduzir a minha alimentação, que eu comia um alimento. O que eu fazia antes? Comia o alimento e tinha vontade, comia mais, até ficar empanturrado. Daí depois pedia uma sobremesa, daí empanturrava mais um pouco, depois bebia uma bebida, depois empanturrava mais um pouco. Eu comecei a ficar com uma pochete diferente aqui. Eu falei, não, Deus, está amarrada essa pochete, não quero pochete, não é moda da pochete. Daí eu comecei a reduzir meu alimento. Por quê? Porque eu entendi que era um desequilíbrio meu. Daí eu comecei a fazer o quê? Me alimentava. Daí minha esposa perguntava, quer mais? Eu tinha vontade de comer mais, eu falava, não, obrigado. Comecei a puxar o freio de mão. Por quê? Porque a nossa vida tem que ser equilibrada. Um dos grandes empecilhos de nós acessarmos lugares bons é o desequilíbrio. Então pergunta para o seu irmão assim, você tem equilíbrio ou é desequilibrado, querido? Não precisa responder. Água na cintura simboliza equilíbrio. Só em Deus nós podemos ter total equilíbrio. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que temos frutos do Espírito, que é o quê? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e o último, que tem tudo a ver com tem tudo a ver com equilíbrio, que é o quê? O domínio próprio. Nós temos o fruto do Espírito que se chama domínio próprio, que tem a ver com equilíbrio. Você pode se dominar a ir e a vir. Você tem que se dominar e não pode ser desequilibrado, porque Ezequiel falou que a água dele estava pela cintura, que simboliza equilíbrio. Deus quer que trabalhemos, mas descansemos. Como eu falei aqui, somos chamados a equilíbrio, Eclesiastes 3:1 fala o quê? Há momento para todas as coisas, há um momento certo para tudo. Eu estava falando pela manhã sobre plantação, sobre colheita. Nós somos tão desequilibrados que nós ficamos altas horas vendo televisão. Quando plantamos, queremos colher. Se a internet não funciona, já ficamos revoltados, que o Wi-Fi não funciona, que o 4G, 5G, 3G, quantos G, sabe lá quantos G mais tem hoje, já não funciona, que a conexão não funciona, o sinal não funciona, tem um ponto e não funciona, se funciona, funciona lento. Somos totalmente sem equilíbrio emocional. E hoje nós vemos uma sociedade sem equilíbrio emocional, uma sociedade surtando. Deus fala que há momento para tudo, há um tempo para cada coisa debaixo do céu. E como eu falei aqui, Deus não quer que trabalhemos, sim, mas que descansemos. Vê um caso aqui comigo, em Marcos. Jesus enviou os apóstolos para uma missão e os apóstolos voltaram todos eufóricos, querendo contar as novidades para Jesus. Daí Jesus fala aqui em Marcos 6:30. Os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Veja o que Jesus disse. Jesus lhes disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então eles voltaram eufóricos. Jesus falou, peraí, vamos se afastar um pouco dessa galera aqui, que nós não estamos tendo vamos ter um pouco de paz, vamos comer um pouco, descansar um pouco, daí vocês me contam. Então Jesus teve o quê? O discernimento de que aquele momento que eles estavam vindo, apesar da alegria e euforia deles, era momento de descanso, momento de parar um pouco, descansar, acalmar o coração, se alimentar, para depois compartilhar o que estava acontecendo. Jesus nos chama assim a trabalhar, mas também nos chama a descansar. Então fala para o teu irmão isso, Jesus te chama para o trabalho, mas para o descanso também, querido. Não é só para o descanso não é só para o trabalho não, é para o trabalho e para o descanso. Por isso que Deus, imagina, Deus em 6 dias criou o universo, no 7º descansou. Deus descansar, que é isso? Por que Deus descansou se Ele não cansa? Ele fala que Ele não dorme nem cochila,
que o guarda de Israel não dorme nem cochila, como que Deus cansa? Por quê? Porque Ele nos deixou um princípio de descanso. Tem dia de trabalho e dia de descanso. Agora eu quero perguntar para você, quanto tempo você não para descansar? Quanto tempo você não para descansar? Sempre é uma questão de que tem que trabalhar. Sempre é uma questão de que tem que fazer. Mas para descansar. Você já se deu o prazer ou o lazer de levantar os pés no sofá e descansar? Faça isso. Deus chama para fazer isso. Põe os pés. Quem faz isso vai trabalhar. Tem gente que fica lá no sofá e fica direto, né? Não, esses aí tem que trabalhar. Deus te chamou para trabalhar. Então vai trabalhar, põe um honorado. Mas quem está trabalhando demais, vai descansar um pouco. Deus quer que nós trabalhemos, sim, mas descansemos também. Porque isso é equilíbrio. Amém? Mas Ezequiel não para por aí. Ezequiel fala que no final as águas chegaram a um estado de profundidade que era fundo demais para atravessar a pé. Então nesse estágio, ou nesse processo, nesse estágio, muitas pessoas não querem ir. Muitas pessoas chegam ao caminhar com Deus, chegam ao reconhecimento de Jesus, chegam a ter uma vida equilibrada, mas não querem dar um passo além. Por que nesse estágio ninguém quer participar? Porque muitas vezes nesse estágio ninguém quer acessar, ninguém quer estar. Porque nesse estágio nós perdemos a firmeza nos nossos pés. O nosso chão desaparece. A segurança do quem somos, de que nós podemos fazer algo, não está mais em nós, mas está em Deus. Então você fica sem chão, à mercê das águas, à mercê da correnteza, à mercê de Deus. E aí bate um desespero no homem. Porque muitas vezes Deus nos põe em situações que nós vamos ficar o quê? Sem chão. Vamos ficar como? Desesperado. Vamos ficar como? Sem saber o que fazer. Como que nós vamos ficar? Sem saber para onde ir. Porque Deus quer que nós entendemos que estamos no momento de o quê? De que estamos em águas profundas. E ali, a única opção é o quê? Confiar em Deus. A única opção é confiar em Deus. Então, muitas pessoas têm medo de chegar a esse nível. Porque o controle aqui está com Deus, estamos à mercê de sua vontade. O controle está com Deus, estamos à mercê da sua vontade. Pergunta para o teu irmão, você já foi a águas profundas? Já chegou a esse nível? Ou Deus teve que te pegar e te levar às águas profundas? Porque eu vou te falar uma situação, Deus vai te levar a águas profundas, querido. Para quê? Para você amadurecer, para você crer, desenvolver um relacionamento com Ele, dependência dEle, porque Deus não quer te fazer morrer afogado. Pedro, quando andou sobre as águas, nas águas profundas dele, andou sobre o mar. Quando ele começou a afundar, Jesus veio e socorreu Pedro. Jesus não quer que você morra afogado, Jesus quer que você entenda, compreenda que é por Ele, nele e para Ele todas as coisas. Então nós precisamos entender que nós temos que ir além do óbvio, além das caminhadas no raso, além das caminhadas no joelho, além das caminhadas na cintura, precisamos ir a lugares profundos, precisamos ter acesso a lugares mais profundos em Deus, que ali sim a nossa confiança não vai estar em nós, vai estar nele. Nossa confiança vai estar nele, porque ali não terá mais firmeza nos nossos pés humanos, mas seremos firmados nos pés espirituais. Seremos homens e mulheres que creem no Senhor, homens e mulheres que realmente descansam em Deus, homens e mulheres que confiam de que Ele é poderoso e não vai te deixar sozinho. E um exemplo claro desse aspecto de que alguém não quis ir além foi o jovem rico. Havia um jovem rico que veio a Jesus, falando: Jesus, o que eu faço para ele dar a vida eterna? Jesus falou para ele o quê? Obedece os mandamentos. Daí o jovem perguntou: quais são, Jesus? Jesus falou: amarás teu pai e tua mãe, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo, honrará teu pai e tua mãe, perdão. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem falou que tudo isso já tenho feito. Aí Jesus ficou super alegre. Nossa, esse está no ponto.
Aí Jesus falou, tá, então para você ser perfeito, só falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Daí aquele jovem fez o quê? Virou as costas e saiu entristecido. Porque ele tinha muitas propriedades e não queria dar esse passo de ir além. Então, quantos de nós não chegamos nesse estágio? Jesus pede algo e nós não entregamos. Jesus chama para perto e nós não queremos. Jesus convida a uma responsabilidade, uma intimidade maior e nós dizemos, não, Senhor. Esse jovem agiu dessa maneira e nós muitas vezes o condenamos por isso, mas nós agimos da mesma maneira. Dizemos para o Senhor, Deus, não, mais fundo não. Não quero perder minha segurança do meu emprego. Não quero perder a segurança do meu trabalho. Não quero perder a segurança das minhas finanças. Não quero perder a segurança da minha paz. Não quero perder a segurança do meu prazer, do meu lazer. Não quero perder. Mas Deus te chama para ir para a cruz. E sinal de cruz é perca. É para você trocar algo que é ilusório por algo que é eterno. Você trocar algo que é temporário por algo que é eterno. E depender de Deus é estar sensível à sua voz. João 3,8 diz assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Deus nos chama o que? A dependência dEle. Deus quer que nós nessa noite saiamos daqui o que? Entendendo que não é no raso que temos que ficar. Não é com a água no joelho que temos que ficar. Não é com a água na cintura que temos que ficar. É com a água sem dar pé. É perdido no rio de Deus, deixando as águas nos levar. Porque o vento de Deus sopra para onde quer. O vento de Deus leva aqueles que são sensíveis. Daí nós ficamos o quê? Enciumados muitas vezes que o quê? Tantas pessoas são usadas por Deus, têm sonhos, visões, palavras proféticas, têm experiências com Deus, e às vezes eu vejo que nós, muitas vezes, falamos o quê? Eu não vivo isso. Por quê? Porque a pessoa foi até o fundo, e nós não queremos sair do raso. Não é verdade? Então diga para o seu irmão, saia do raso, querido. Tem água mais funda para você ir. E fique de pé, em nome de Jesus. Já estamos terminando. Mas não termina por aí não. Quando Ezequiel falou, chegou ao outro lado do rio, o homem de Deus, o anjo de Deus falou para ele. Em Ezequiel 47:6 diz assim, ele me perguntou, filho do homem, você está vendo o quê? Daí ele falou o quê? Que pôde ver que Deus tem para ele, que ele pôde ver no outro lado do rio o quê? Santificação, porque só a água tornará pura a água do mar morto, a água salgada do mar morto. O que ia acontecer? Aquela água que corria do trono de Deus ia tornar a água do mar morto, salgada, pura. Então isso quer dizer santificação. Quem acessa esse ambiente de descontrole, de falta de segurança humana, vai ter santificação em Deus. O que mais vai ter? Vida. Porque por onde a água correr, descer, haverá muitos seres vivos. Verso 9. Provisão. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. Verso 12. Força. As folhas dessa árvore nunca secarão e nem cairão. Verso 12 ainda. E vai haver cura, porque as suas folhas servirão de remédio. Verso 12. Tudo isso é o que nós queremos. Santificação, vida abundante, provisão, força, cura. Quantos aqui desejam isso? É o que você vai encontrar, sabe aonde? Do outro lado. Do outro lado do rio. Você precisa atravessar o rio. E atravessar o rio quer dizer que você vai ter que perder o controle de algumas coisas. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Se você tem tido controle demasiado da sua história, ou se você tem tido controle da sua vida, ou quer ter o controle porque é confortável, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você.
Se você quer abrir mão desse controle, entregá-la na mão do Pai. Fala, Deus, eu confio demais em mim. Eu confio demais na minha capacidade. Eu confio demais no meu trabalho. Eu confio demais no meu intelecto. Ou eu confio demais em outra qualquer coisa. Vem aqui na frente se você quer entregar esse controle na mão do Pai. É momento de você passar por outra margem do rio. E acessar a santificação. Acessar vida abundante. Acessar provisão. Acessar renovo. Acessar cura. Em nome de Jesus. Não fique no raso, meu irmão. Venha para a margem. Venha para a profundeza. Venha para as águas profundas no Senhor, em nome de Jesus. Enquanto o louvor canta essa canção, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Não quero que você saia daqui da mesma maneira que você entrou. Eu quero que saia daqui transformado, tocado e empoderado pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não perca seu tempo. Venha, venha, venha. Em nome de Jesus. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Pois tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme,
e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Céus, diga ao Senhor assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me leva às águas profundas, Pai, me leva a lugares altos, me leva a lugares profundos. Não quero andar na margem, não quero andar na borda, Pai, não quero andar, Deus querido, escanteado nos teus planos e propósitos. Eu quero ir além, eu quero marcar minha história, eu quero marcar minha geração. Eu quero marcar a sociedade com a minha vida santificada no Senhor, com minha vida no Senhor, Pai, com o poder do Senhor na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, nos leva, Senhor, às águas profundas, Pai. Nos leva a lugares profundos, Pai. Oh, aleluia. Te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo eu te confie, sobre as águas eu caminhe, Por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua Levante sua mão para os céus e diga: guia-me, guia-me. guia-me para que Faça a sua voz ser ouvida, em Lagoinha. tudo te confie, Faça a sua voz ser sobre ouvida, as igreja. águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua Guia-me. presença. Guia-me para que em tudo eu te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Quantos estão dispostos a ir mais fundo? Dá uma glória a Deus aí. Quantos estão dispostos a ir mais fundo? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Pega na mão do seu irmão. Vamos orar um pelos outros. Pega na mão do seu irmão que está do seu lado. Nos abençoar uns aos outros, como igreja, como família, como povo. Pode pegar na mão dele. Pega na mão dele com carinho. Fecha o corredor se precisar. Abençoe um ao outro. A palavra diz, o Senhor diz assim: suportai-vos uns aos outros, orai um pelos outros, ensinai uns aos outros, exortai uns aos outros, aconselhai uns aos outros, confessai uns aos outros, amai uns aos outros.
E nós, como igreja, não podemos fazer diferente. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Então, eu quero que você ore pelo irmão que está do seu lado, na sua direita, na sua esquerda. Abençoe a vida dele, em nome de Jesus, para que ele seja realmente fortalecido no Senhor, para que ele tenha uma semana inigualável, uma semana sobrenatural, em nome de Jesus, e que ele saia do raso, e vá para a água profunda, em nome de Jesus. Então ore por ele, abra a tua boca e ore pela vida dele. Pai, nessa noite nós louvamos o teu nome, celebramos a tua graça, o teu favor sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, Pai. Queremos, Deus, orar uns pelos outros, Pai, abençoar uns aos outros, Pai, como diz a tua palavra, Pai, para fazermos. Queremos que nosso irmão, nossa irmã, cresça na tua graça, cresça no teu amor, Pai. Que ele saia das águas rasas, Pai. Saia das águas dos tornozelos, Pai. Saia das águas do joelho, Pai. Saia das águas na cintura e vá mais fundo. Vá mais fundo, Senhor. Vá para lugares que não tem mais segurança nos pés, Pai. Vá para lugares que somente caminhar no sobrenatural, Pai. Lugares que podemos viver a tua graça, o teu favor sobrenatural, Pai. Que meu irmão, Pai, experimente essa graça do Senhor. Que o Senhor o conduza para perto, Pai. Que o Senhor o conduza para perto da tua presença, Pai. Traz ele para próximo de ti, Pai. Nós o abençoamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós realmente liberamos, Pai. Que essa semana para nossa igreja, para o meu irmão, para minha irmã, seja a melhor semana do ano, Pai. Em nome de Jesus, seja a melhor semana do ano, Pai. Trazendo, Senhor, cura, Pai. Senhor, traz cura aos enfermos, Pai. Traz cura aos enfermos, Pai. Enfermos espirituais, enfermos, Deus querido, físicos, Pai. Enfermos emocionais. Nós liberamos cura, Pai. Dizemos ao espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade, fora! Espírito de enfermidade, fora dessa igreja. Em nome de Jesus. Espírito de miséria, fora desse lugar. Em nome de Jesus. Espírito de feitiçaria, fora desse lugar. Em nome de Jesus. Espírito de pornografia, fora desse lugar. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo no nosso meio. Seja bem-vindo e faz morada em nós. Em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, que essa semana seja a melhor semana do ano na vida do meu irmão, na vida do meu irmão, Pai. Em nome de Jesus, que ele se deixe levar pelas águas do rio do trono de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós celebramos a tua graça. Obrigado pela tua presença no nosso meio, Pai. Obrigado pelo teu amor no nosso meio, Pai. Obrigado por nos mostrar que o Senhor quer nos dar coisas grandes, Pai. O Senhor quer nos dar coisas grandes, Pai. O Senhor quer nos dar coisas grandes, Pai. Mas precisamos ir além. Precisamos ir além. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Leva-nos de volta aos nossos lares, Pai. Conceda-nos uma noite de paz, de glória, de bênção, revelação e comunhão com o Senhor. Não só agora, mas por toda a eternidade. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Aplauda, Senhor, Lagoinha. Aplauda com vontade, Lagoinha.